Boa noite, meus amigos, nessa segunda-feira. Aqui estamos novamente nesse evangelho que estamos realizando, né, já faz praticamente um ano. O nosso convidado hoje é o Evaldo. O Evaldo frequenta o grupo de caridade André Luiz. Boa noite, Evaldo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Nós é quem temos o prazer, né? E agradeço já de você ter aceitado o nosso convite. Antes de passarmos a palavra para o Evaldo, nós vamos fazer uma prece, rogando a Jesus, a sua misericórdia, que nesse momento possamos, nesses ensinamentos que serão trazidos, adquirir mais conhecimento, que a espiritualidade abençoe a todos nós e envolva o nosso palestrante com muita luz, que o seu mentor possa inspirá-lo para que ele possa fazer a palestra desta noite. Obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Oi, Doris, boa noite. Aí o pessoal já está chegando. Então, nós vamos ouvir hoje o Evaldo falar sobre paciência. É um texto do Hamed. Vamos ver aí o que ele nos traz a respeito, que está todo mundo precisando de paciência, né, Evaldo? E muito, nesse E momento, muita. muita paciência. Eu estou aqui assistindo você, qualquer coisa me chama, tá bom? Tamo junto Tá aqui. ok. Obrigado. Boa noite a todos, caríssimos irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, habite os nossos corações e lares. Abraços fraternos. Como disse a Elaine, o tema que eu escolhi para esta noite é paciência. É do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Eu escolhi esse tema para a nossa reflexão, motivado principalmente pelo momento atual que vivemos. Além, é claro, e como sempre, né, em função da intuição dos espíritos que nos acompanham e protegem. Vamos lá. Em geral, todos nós carecemos desse atributo, a paciência. Mas é nos momentos mais agudos e aflitivos de nossas vidas, nos momentos de provação, é que mais perdemos a paciência, quando mais deveríamos tê-la. E por perdermos a paciência, é que cometemos tantos erros, é que fazemos tantas escolhas indevidas, e com isso, as nossas aflições e sofrimento aumentam, nos trazem mais aflição e sofrimento. Então, caríssimos irmãos, vamos ao texto que nos revela informações importantes e úteis para que nós possamos desenvolver a nossa capacidade de exercer essa necessária e importante faculdade, a paciência. Quem atingiu a essência do sagrado entendeu que a autêntica religião é, acima de tudo, uma realidade interna, porque expressa as nossas mais íntimas relações com Deus. O despertar da religiosidade proporciona paz de espírito. Tão logo nos permitimos pensar na natureza como algo vivo e atuante em nós, começamos a perceber que nunca perdemos o nosso sentido de ligação
com o mundo natural. É como se emergisse de nosso interior uma parte adormecida, que sempre soube disso. Por conseguinte, começamos a religar a vida íntima com as forças criativas manifestadas em toda a evolução. A nossa ligação com os processos vivos da Terra tem sido esquecida. A suposição da ciência moderna é de que o nosso planeta tenha por volta de 5 bilhões de anos. Não existe, porém, nenhum vestígio que permita determinar com alguma aproximação a época em que foram lançadas as sementes da vida, isto é, o aparecimento dos primeiros organismos vivos sobre o orbe terreno. O que se sabe, de modo geral, é que o planeta passou por lentas e diversas transformações e que, provavelmente, a vida surgiu nas águas dos mares, que exerceram a função de berço fecundo para manter as primeiras formas vivas. Esses minúsculos seres unicelulares se estruturaram nas condições reinantes na Terra primitiva, a partir de substâncias orgânicas pré-existentes na atmosfera e na crosta terrestre. O acúmulo dessas substâncias ou moléculas durante milhões de anos converteu os ambientes marinhos numa verdadeira sopa nutritiva. E a partir daí, e pela ação laboriosa dos operários celestes, teve início a vida na Terra. No seio daquelas paisagens rudimentares, no interior das águas mornas dos oceanos primitivos, o princípio inteligente pôde iniciar as suas primeiras manifestações sob o domínio e o controle da onipotência celeste. A formação desse complexo teatro da vida se deu através de um longo e contínuo processo evolutivo que nos permite hoje conhecer as mais diversas formas de seres vivos. É preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. Vocês viram que eu citei anteriormente no texto que essa evolução para chegarmos aonde estamos hoje, ela se refere a milhões, quiçá bilhões de anos. Então, imaginem a paciência que a natureza teve para se desenvolver, para evoluir, para chegarmos aonde estamos e que continuará evoluindo. O ser humano é a própria natureza adquirindo consciência de si mesmo. Por possuir a capacidade de entender racionalmente esse grandioso espetáculo da evolução, deveríamos ser os primeiros a perceber que a sua perfeita estrutura orgânica resulta, e friso novamente, da paciente realização
da natureza. A capacidade de persistir numa atividade com constância e perseverança é um dos atributos da natureza. Precisamos aprender com ela a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em minutos o que levamos anos para construir, o que levamos talvez uma vida para construir. Então, caríssimos irmãos, suportemos com calma tudo o que acontece em nossa existência. Procuremos decifrar, aprender e refletir as mensagens enigmáticas que nos chegam através da linguagem da evolução natural. A natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido lagarta. No entanto, é preciso que a gente não entenda a paciência como passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. Não é isso a proposta da paciência. É antes um potencial a ser desenvolvido com muita serenidade, persistência e constância. Ela, a paciência, permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou de abdicar de relações, de situações, de vínculos e até de atividades que envolvem o nosso dia a dia. Os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Sabem que o processo de amadurecimento e crescimento humano é constante, mas gradual, lento e gradual. Eles reconhecem que a cada coisa se deve dar o devido tempo e que tudo que se diz de forma precipitada pode ser mal interpretado ou não entendido. Por isso, utilizam-se da natureza evolutiva. Levando em conta a condição de tempo, lugar ou modo que cerca e acompanha as pessoas, os fatos ou os acontecimentos. Os mentores da codificação disseram a Allan Kardec que os espíritos, abre aspas, é aqui um apanhado da questão 801 do Livro dos Espíritos. Ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. E os espíritos justificam. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais
para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. A nossa impaciência, e eu ressalto aqui para a nossa reflexão esse trecho. A nossa paciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar os conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, caríssimos irmãos, de nada adianta a nossa angústia, desespero e ansiedade pelo momento que estamos passando. Isso não vai mudar o curso das coisas. A natureza tem o seu tempo. E nesse tempo, acontecerá a solução. Superaremos mais essa crise. No tempo da natureza e alicerçados na fé, o ritmo da evolução se dará, continuará. Quem sabe esteja sendo preparado um salto de evolução com esse momento que vivemos. A natureza não dá saltos, mas podemos dar um salto em nossa evolução. Isso que estamos vivendo, tenhamos paciência e acreditemos. Ao encerrar, toda a minha gratidão por mais esta oportunidade de trazer até vocês a reflexão desta noite e por tudo quanto tenho e temos recebidos durante esta jornada. Obrigado, Senhor. Ainda assim, não podemos nos esquecer dos que sofrem todo e qualquer tipo de sofrimento. Por isso, apesar da gratidão, pedimos aos espíritos de luz, nossos protetores, intercedam do plano espiritual e junto a Jesus e ao nosso Pai, que amparem e aliviem a dor e o sofrimento desses irmãos necessitados. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela mensagem da paciência, Evaldo. Eu queria só comentar aqui o que o Daniel colocou. O Daniel Rosa, de Goiânia, ele colocou que o cultivo da paciência exige persistência em aquietar a alma, pacificando o coração, vencendo a ansiedade do que exige solução, sendo paciente com quem pede bom tratamento, em paz a gente vai conseguindo. E é assim mesmo, né? Exatamente isso. É exatamente isso o sentido, o teor e a essência dessa mensagem. É cada dia cultivar um pouquinho, né? Até porque são ensinamentos e coisas simples, mas que nós, em função do nosso grau e nível de evolução, temos muita dificuldade em tornar isso atitudes, né? Paciência, tolerância e outras tantas virtudes. Nós precisamos diariamente, diuturnamente, estarmos ligados e preocupados com isso para irmos desenvolvendo essas atitudes e irmos melhorando enquanto seres humanos e evoluindo enquanto espíritos. Olha, muito boa lembrança aí o recado que você nos trouxe.
É por esse caminho mesmo, eu acho que a gente está num processo, né, de estar buscando. Então, eu te agradeço muito ter trazido, né, esse tema, ter abordado para nós que somos ainda muito impacientes. A Muito, gente quer tudo muito rápido, né, Evaldo? Qualquer todos coisa nós. se impacienta de uma vez por todas, né? Queremos solucionar tudo num estalar de dedos, piscar de olhos, É e a verdade, natureza tem o seu tempo. com certeza, né? Então, eu te agradeço do coração, né? Eu que agradeço. Como eu te falei, vou te passar o link do YouTube. Eu Obrigado. transformo esse vídeo, né? Já vou fazer isso daqui a pouquinho. Para você, né, que está nos assistindo e vai nos assistir depois, na descrição aqui do Facebook, eu coloquei a página do YouTube. Vá lá, curta a nossa página, compartilhe, dê seu like. Tem outras palestras de 2021, né? Porque foi agora que eu consegui fazer isso, aprendi. Haja paciência comigo, hein, gente? Por favor, tenham É, paciência. mas você é uma boa aluna, tem aprendido muita coisa e Ah, nos ensinado. obrigada, vamos junto aí aprendendo, né? É, Então, nos ajude a compartilhar esse trabalho, levar o evangelho para outras pessoas, tá? Então, tem a página do centro, tem a página do Evangelho no Lar, vamos divulgar aí para mais pessoas. tá Evaldo, certo. muito obrigada, que Jesus nos abençoe nesta noite, abençoe o seu lar, a sua família, todos nós que estivemos aqui juntos, possamos receber, né, do alto as bênçãos que necessitamos e tenhamos uma noite aí de alegrias e essa semana que começa de muitas realizações. Muito obrigada, gratidão Com para certeza. você, viu? Eu que agradeço. Todos fiquem com Deus. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.